Seul respirava o ar frio de uma noite de outono. As luzes dos cafés se refletiam nas poças de chuva. Os passos apressados se misturavam ao som distante de uma melodia de rua. Era uma daquelas noites em que a cidade parecia guardar segredos, e entre as multidões anônimas, dois rostos conhecidos surgiram como um quadro vivo, Lei Shaimin e Yona, lado a lado, sorrindo em meio à penumbra suave das luzes de neon. Foi um instante breve, quase imperceptível, mas o suficiente para acender rumores e corações em todo o país. Dizem que o amor gosta de se esconder nos detalhes, na forma como um olhar se prolonga um pouco mais do que o necessário, a maneira como duas risadas se encontram e se reconhecem. Aquela noite, um fã anônimo, sentado em uma cafeteria em Hyundai, levantou o olhar e viu algo que o fez duvidar dos próprios olhos. Yona, a eterna musa da nação, e Shaimin, o jovem ator cuja ascensão parecia tão meteórica quanto inevitável, estavam ali, juntos. Não havia seguranças, nem pressa, apenas duas pessoas dividindo o mesmo silêncio confortável, e o mundo, por alguns segundos, pareceu parar. As fotos surgiram algumas horas depois, tremidas, discretas, mas inconfundíveis. Caminhavam lado a lado sob um guarda-chuva preto, compartilhando o mesmo espaço diminuto de um universo particular. Yona usava um casaco claro, elo preso de forma simples, Shaimin, um boné e um sorriso que mal conseguia disfarçar. Nenhuma palavra foi dita, mas o gesto dizia tudo. A internet, é claro, não perdoa mistérios. Em poucos minutos, o nome dos dois já era um dos assuntos mais comentados no Twitter coreano. Eles têm uma química irresistível, escreveu um internauta. Meu coração não aguenta tanta fofura, respondeu outro. A imprensa digital reagiu com velocidade de trovão. Sites de entretenimento, colunas de fofoca e até programas de variedades começaram a repercutir as imagens. Alguns falaram em amizade próxima, outros em romance discreto. Mas para o público, não havia dúvidas, havia algo diferente no ar. E como em toda boa história, o mistério era o tempero que deixava tudo mais delicioso. Yona, com sua elegância serena, sempre foi símbolo de uma geração. Desde seus primeiros passos na música até o estrelato nas telas, ela conquistou o coração do público com uma mistura rara de beleza, talento e graça. Há uma aura em torno dela, uma espécie de calma luminosa que faz com que cada movimento pareça coreografado por acaso. Já Lei Shaimin, com seu olhar intenso e riso genuíno, representa a nova onda do cinema e da televisão coreana. Ele é a faísca, a energia bruta, o contraste perfeito para o equilíbrio etéreo de Yona. Talvez tenha sido justamente essa diferença que os aproximou. Dizem que os opostos se atraem, mas no caso deles, parecia mais do que isso, como se o destino tivesse traçado um encontro entre dois tempos, duas gerações, duas maneiras de amar o palco e a vida. Yona traz consigo a experiência de quem já foi observada por milhões. Shaimin, o frescor de quem ainda se encanta com o primeiro flash. Juntos, pareciam escrever um novo capítulo de uma velha canção, o amor nascido entre luzes, câmeras e olhares furtivos. Redes sociais se transformaram em um festival de teorias e emoções. Fãs criaram montagens românticas, vídeos editados com trilhas sonoras melosas, e até fanfics começaram a circular em fóruns de cultura pop. Eles combinam demais, dizia um comentário que recebeu milhares de curtidas. Outros tentavam analisar cada gesto, o jeito como Shaimin inclinava a cabeça, a forma como Yona olhava. Tudo era pista, tudo era prova. Como se o amor, quando nasce entre celebridades, precisasse sempre ser decifrado. Enquanto isso, os meios de comunicação começaram a vasculhar o passado recente de ambos, em busca de qualquer sinal. Teriam trabalhado juntos em algum projeto secreto? Haveria um comercial não divulgado? Uma amizade de bastidores que floresceu em algo mais? As perguntas multiplicavam-se, e quanto mais silêncio havia, mais barulho o público fazia. O representante da agência de Yona respondeu com a delicadeza habitual: não temos nada a declarar sobre a vida pessoal da artista. A agência de Shaimin, por sua vez,
Limitou-se a dizer que ele está focado em seus próximos projetos. E foi justamente esse silêncio que manteve viva a chama do rumor. Os cafés de Gangnam e as avenidas iluminadas de Itaewon, Seul parecia respirar romance. Os jovens casais imitavam as fotos. Influenciadores comentavam será que é real? E colunistas culturais transformavam o rumor em poesia. Talvez porque, no fundo, todos quisessem acreditar. Afinal, Yoona e Chaemin representavam algo mais do que apenas duas estrelas, representavam a possibilidade de que, mesmo em um mundo acelerado, o amor ainda pudesse florescer em gestos simples, em olhares roubados sob a chuva. A cidade amanheceu com um brilho diferente. Nos cafés, as pessoas folheavam jornais e sussurravam comentários. Eles combinam tanto, dizia uma barista sorrindo. É o casal do ano, respondia um cliente, enquanto o rádio ao fundo tocava uma balada suave. As imagens já haviam se espalhado por todo o continente, e fãs no Japão, no Brasil e até na Europa comentavam em diferentes idiomas. Era como se o rumor tivesse atravessado fronteiras e se transformado em um pequeno conto universal sobre o poder do encontro. Em meio à euforia, alguns fãs mais antigos de Yoona reagiram com nostalgia. Ela sempre foi nosso primeiro amor, escreveu uma seguidora, mas vê-la feliz é tudo o que importa. Outros admiradores de Chaemin mostravam orgulho, ele merece alguém especial. E ninguém é mais especial do que ela. O amor, aos poucos, deixou de ser apenas notícia, virou narrativa, fantasia, desejo coletivo. Os jornalistas mais atentos notaram algo curioso. Yoona parecia mais sorridente nas aparições recentes. Chaemin, em entrevistas, mostrava uma leveza diferente. Como se carregasse um segredo bonito demais para ser revelado. Coincidência ou não, o público percebeu. E o público, quando ama, vê até o invisível. Enquanto os dias passavam, nenhuma confirmação oficial surgia. Talvez isso nem fosse mais necessário. O rumor, como um perfume no ar, já havia se espalhado demais para ser contido. Havia algo de bonito nisso, algo que lembrava as velhas histórias de amor que não precisam de palavras, apenas de gestos. Yoona e Chaemin seguiram com suas rotinas e compromissos, mas o público continuava atento. Bastava um olhar trocado em um evento, um cumprimento rápido, sorriso cúmplice, e as redes voltavam a ferver. Como se todos estivessem acompanhando uma série romântica em tempo real, e cada nova aparição era um novo episódio. Naquela semana, o pôr do sol sobre o Ryuan parecia mais dourado. Talvez fosse apenas impressão. Muitos juraram ver algo diferente na atmosfera da cidade. Como se o amor, mesmo em forma de rumor, tivesse o poder de mudar a cor do céu. E entre os flashes, risos e o burburinho das ruas, uma pergunta ecoava em cada esquina de Seul. Seria mesmo apenas um rumor, ou o começo de uma bela história? Enquanto a noite voltava a cair sobre a capital coreana, as luzes refletiam nas janelas como constelações urbanas. Alguém, em algum lugar, postava mais uma foto, mais um comentário, mais uma teoria. E, sem perceber, o mundo inteiro se deixava levar por aquele encantamento silencioso, ou de ver duas almas talvez se encontrando, mesmo sob o peso da fama e do olhar do público. Fim, talvez o que tenha encantado Seul não tenha sido apenas o rumor em si, mas o que ele despertou nas pessoas, a lembrança de que o amor ainda pode surgir de forma inesperada, leve, quase secreta, que mesmo entre câmeras e cronogramas, ainda há espaço para um suspiro, um toque, um acaso. Sim, entre flashes e silêncios, a história de Lei Chaemin e Yoona se tornou mais do que notícia, virou um conto moderno sobre o que acontece quando dois corações batem forte o bastante para fazer uma cidade inteira sonhar. Os dias que seguiram foram marcados por um silêncio quase poético. Nenhum comunicado oficial, uma negação ou confirmação, apenas o eco suave de um rumor que já parecia ter vida própria. Yoona e Lei Chaemin mantiveram-se discretos, imersos em suas agendas, como se nada houvesse acontecido. O público sabia, sempre sabe, quando há algo diferente no ar. E às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Nos bastidores da indústria, esse silêncio foi interpretado de muitas formas.
Alguns o viram como prudência, outros, como um gesto de respeito, talvez uma forma de proteger algo ainda frágil, que floresce melhor longe dos holofotes. Um mundo onde cada respiração é analisada e cada sorriso se torna a manchete, escolher o silêncio é, paradoxalmente, o ato mais romântico de todos. Ioana, acostumada ao olhar constante do público, parecia carregar essa calma com naturalidade. Há anos, ela aprendeu que nem tudo precisa ser explicado, que há amores que sobrevivem apenas porque não são expostos. Chaimin, por outro lado, ainda aprendia a lidar com o peso da curiosidade coletiva. E talvez por isso, sua descrição tenha parecido tão sincera. No momento em que as celebridades se veem obrigadas a compartilhar até o que sentem, ele escolheu o oposto: guardar, proteger. Quanto isso, o rumor se transformava em algo maior do que simples especulação. Tornou-se uma metáfora, espelho de desejos. Fãs escreviam textos emocionados sobre o que é amar em segredo. Jornalistas criavam colunas poéticas. E nas redes sociais, expressões como amor discreto e romance de outono viraram tendência. Era como se o público tivesse decidido que, mesmo sem confirmação, a história merecia ser vivida, ainda que apenas na imaginação coletiva. O encanto entre os dois parecia algo improvável, e justamente por isso, irresistível. Ioana, com sua aura de elegância intocável, parecia vir de outro tempo, como uma melodia clássica que nunca envelhece. Chaimin, com sua juventude efervescente e olhos curiosos, representava a nova geração, espontânea, vibrante, conectada. Juntos, era um encontro entre o ontem e o agora, entre o olhar maduro de quem já viu tudo e a descoberta apaixonada de quem ainda se surpreende com o amor. Nos fóruns de fãs, alguém escreveu: Ioana é como o céu, calma e distante. Chaimin é o vento que passa por ela e a faz sorrir. Essa frase se espalhou pela internet como poesia anônima. Era simples, mas capturava o que muitos sentiam, uma sensação de leveza, de esperança. Porque, afinal, nunca sonhou com um amor improvável, daqueles que surgem quando ninguém espera. Nos bastidores da televisão, havia comentários discretos. Um assistente de produção mencionou que, gravações recentes, Chaimin parecia mais alegre, mais confiante. Amiga de Ioana, entrevistada por uma revista, afirmou sorrindo: ela está radiante. Não sei se é amor, mas há algo bonito acontecendo. Essas pequenas pistas, entremeadas por gestos sutis, alimentavam um enredo invisível que o público já havia decidido acreditar. Os jornalistas tentavam decifrar tudo: o tempo exato das fotos, o local, os horários, as roupas. Cada detalhe era analisado como uma pista de um mistério. Mas havia algo que escapava a qualquer investigação, algo intangível, uma energia que não se captura com câmeras. Entre duas pessoas que talvez tenham se reconhecido de verdade. No meio dessa tempestade de curiosidade, curioso aconteceu. O público deixou de querer provas. A história se tornou mais bela justamente porque era indefinida. O rumor havia ultrapassado o campo da fofoca e se tornado uma narrativa sobre o amor em tempos digitais, sobre o que significa amar quando tudo é público, quando cada emoção é transformada em conteúdo. Ioana e Chaimin não disseram nada, e ainda assim disseram tudo. A cada aparição, a cada gesto, parecia haver uma serenidade nova, um brilho diferente. Era ostentação, era presença. Uma calma silenciosa, como quem aprendeu a encontrar beleza naquilo que não precisa ser exibido. A mídia internacional começou a acompanhar o caso, fascinada pelo modo como um simples rumor havia gerado tamanha comoção. Em revistas brasileiras e europeias, artigos intitulados O Romance que Parou a Coreia ou O Mistério de Seul circulavam, destacando não apenas o suposto casal, mas a forma como o público reagia, com ternura, com empatia, quase como se torcesse por um final feliz. E talvez fosse isso o que tornava tudo tão especial, o fato de que, em tempos de cinismo e pressa, milhões de pessoas estavam se permitindo sonhar com o amor de dois desconhecidos. Um rumor havia lembrado o mundo daquilo que todos pareciam ter esquecido, que o amor, mesmo quando incerto, ainda é o fio invisível que conecta as pessoas.
Cada semana, novas teorias surgiam. Fãs comparavam agendas, horários de voo, aparições em eventos. Eles estavam no mesmo hotel. Afirmavam um perfil. Olhem o colar. É igual, dizia outro. Mas entre o excesso de deduções, algo permanecia intocado, a doçura do mistério. E talvez fosse melhor assim. Porque o amor, quando vira certeza, perde um pouco da sua magia. Iona, sempre discreta, continuava encantando em suas entrevistas. Quando perguntada sobre felicidade, respondeu, às vezes. Está nas coisas que não podemos explicar. Chaimin, ao ser questionado sobre o que mais valoriza na vida, disse, lealdade. Acho bonito quando alguém protege o que sente. Nenhuma resposta confirmava nada, mas juntas, formavam um diálogo silencioso, como versos que se completam sem precisar se tocar. A imprensa, por fim, cansou-se de tentar transformar o rumor em manchete. Mas o público não, porque a história havia se tornado algo além de notícia, uma espécie de conto moderno, onde cada um projetava seus próprios sonhos, seus próprios desejos. Havia quem visse neles um símbolo de esperança, os transformasse em inspiração, e quem simplesmente sorrisse ao pensar, tomara que seja verdade. No coração de Seul, os cafés que antes serviram de cenário para o suposto encontro começaram a atrair curiosos. Os jovens casais tiravam fotos no mesmo lugar, dando as poses das imagens virais. As ruas, antes anônimas, agora pareciam carregadas de significado. Era como se o rumor tivesse transformado a cidade em cenário de um drama romântico coletivo. E talvez tenha mesmo, porque cada geração precisa de uma história de amor para acreditar. E a de Iona e Chaimin, confirmada ou não, cumpriu esse papel com perfeição. Tornou-se o lembrete de que, mesmo em meio a telas e algoritmos, ainda buscamos os gestos simples, um olhar demorado, uma risada dividida, toque que diz o que as palavras não conseguem. O tempo passou, e o rumor começou a se dissipar, como neblina que se dissolve com o nascer do sol. Novas notícias, novos escândalos, novos casais tomaram o lugar nas manchetes. Mas algo permaneceu, uma sensação doce, quase nostálgica. Que por um breve instante o mundo inteiro acreditou no amor. Iona continuou brilhando nas telas, e Chaimin, em seus novos papéis, mostrou maturidade crescente. Quando se encontraram em um evento público meses depois, trocaram um cumprimento educado, um sorriso contido, e foi o suficiente para reacender o feitiço. Bastou aquele instante para que as redes voltassem a vibrar. Mas ainda tem aquele olhar, escreveu alguém. Como se o tempo não tivesse passado. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela noite em Seul. Talvez tenha sido apenas amizade, coincidência, ou o começo de algo que floresceu longe das câmeras. Mas pouco importa, porque a beleza dessa história não está na confirmação, na emoção que despertou. E no fim, talvez o rumor tenha sido apenas o reflexo de um desejo coletivo, ou de acreditar que, mesmo no mundo veloz e impessoal em que vivemos, o amor ainda pode surgir de forma inesperada, silenciosa, e tocar milhões de corações ao mesmo tempo. Naquela cidade que nunca dorme, o outono voltou, as folhas caíram de novo, e o rumor virou lembrança. Mas há quem jure que, de vez em quando, entre as ruas de Gangnam e as margens do rio Han, ainda se pode ver duas silhuetas caminhando sob o mesmo guarda-chuva. E quando o vento sopra suave, se sussurrar um nome duplo, Iona e Chaimin, como se a cidade inteira guardasse, em segredo, o eco de uma história que talvez nunca tenha acabado. E é assim que Seul segue respirando amor, entre luzes, sorrisos e rumores. Porque, no fundo, talvez o que encantou o mundo não tenha sido possível romance entre duas estrelas, mas o simples fato de lembrar que o amor, mesmo quando é só um rumor, ainda é a coisa mais bonita que podemos imaginar.